E já são 6 horas no continente e na Madeira, 5 nos Açores. Estamos de regresso à informação com Susana Barros, a esta hora no topo da atualidade. Susana. Ainda há alunos à espera das notas dos exames nacionais, pediram a reapreciação das provas, mas os resultados ainda não chegaram às escolas. O Governo anunciou o reforço da segurança policial nas zonas turísticas de Lisboa, depois de uma mulher ter sido baleada ontem na Baixa da capital. O Ministério de Luís Neves promete resposta firme. Camila Rebelo sagrou-se vice-campeã da Europa dos 200 metros costas nos europeus de natação. Voltando às temperaturas, neste momento 23 graus no Porto e em Ponta Delgada, 25 no Funchal, 27 em Coimbra e 28 em Lisboa e Faro. Notícias às 6, na Antena 1 com Susana Barros. Depois de ontem uma turista ter sido apanhada por uma bala perdida no centro de Lisboa, o anúncio esta tarde do reforço policial da zona. Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna afirma que o Governo, as forças policiais e a Câmara da capital estão a trabalhar para garantir a segurança das zonas mais turísticas de Lisboa. Um reforço que já começou em junho, mas de acordo com o Ministério de Luís Neves, o dispositivo será ajustado ao dia-a-dia. Cláudia Godinho. A Polícia de Segurança Pública reforçou a presença nas ruas da Baixa de Lisboa e noutras zonas mais turísticas desde junho. Mas em comunicado, o Ministério da Administração Interna explica que este dispositivo de segurança vai ser mantido e ajustado consoante a situação nas ruas, os locais, os horários, mas também os fenómenos criminais identificados. Esta decisão surge depois de ontem uma pessoa ter ficado ferida por um disparo de uma arma de fogo na Baixa de Lisboa. O reforço de segurança vai ser também feito pela Câmara, que promete uma maior fiscalização nas atividades comerciais ilícitas nas zonas mais turísticas, atividades que podem contribuir também para a degradação do espaço público. Vai ser ainda aprofundada a avaliação da realidade criminal nas zonas mais críticas e da eficácia dos instrumentos que lhes dão resposta. O Governo admite que, apesar de não ser frequente a utilização de armas de fogo na via pública, é preciso uma resposta firme. O Ministério da Administração Interna adianta que o reforço policial já existente contribuiu para uma resposta rápida ao tiroteio de ontem. Uma turista foi atingida por uma bala perdida numa discussão na Baixa da capital. Para o antigo presidente do Observatório de Segurança Interna, Hugo Costeira, é preciso fazer mais do que comunicados como o de hoje. Só tenho pena é que estes comunicados saiam sempre a tentar tapar os prejuízos. Porque se realmente houvesse, como era elementar, houvesse capacidade das nossas forças de segurança de manterem constante um patrulhamento nestas zonas, não é só na zona onde há turismo, todas as outras pessoas em toda a cidade merecem, obviamente, ter policiamento. Mas se realmente esse patrulhamento fosse mais visível, fosse mais constante e mais permanente, seguramente que estas situações não aconteceriam. Hugo Costeira, especialista em segurança interna, defende também mais investimento na PSP para que haja mais segurança nas ruas. Ele defende também a ASP, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que afirma que a falta de meios está a ter impacto nas ruas. O presidente da Associação, Paulo Santos, admite que faltam recursos e lamenta que o Governo prometa o reforço de meios quando não tem esses recursos. E é preciso o Governo, de uma vez por todas, olhar para a matéria da segurança interna com muita responsabilidade, sentar-se à mesa com os interlocutores certos, definir estratégias, reforçar o efetivo, melhorar as carreiras, para de certa forma podermos ter aqui alguma capacidade e alguma atratividade para que haja o rejuvenescimento da instituição. Enquanto não se fizer uma abordagem séria daquilo que são os problemas associados à segurança interna, podem reagir mediaticamente a casos pontuais, podem anunciar estratégias, mas isso, com toda a sinceridade, é enganar um pouco as pessoas, porque os recursos não se inventam, os recursos têm que ser criados. Paulo Santos, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. Ainda há alunos sem receber notas dos exames nacionais. O Ministério da Educação anunciou ontem ter pedido um inquérito ao atraso das escolas no envio das provas e dos pedidos de reapreciação dos exames. Mas, Inês Martins, ainda há escolas à espera de resultados para entregar aos alunos.
Na escola secundária de Rio Tinto há ainda 4 reclassificações de Fisicoquímica que não foram divulgadas. À RTP Antena 1, o diretor, Nuno Santos, garante que o problema está identificado, mas diz desconhecer a razão pela qual estas provas continuam em falta. Não sabemos o que é que se passou. Já foi processado, conforme a indicação dada hoje de manhã, ainda ontem à tarde foi dada essa informação, já foi processado para Lisboa, mas ainda não foram enviadas as classificações para o agrupamento para recebermos novamente o fecheiro de atualização. Nuno Santos garante que não houve atrasos por parte da escola na submissão dos pedidos de reapreciação. Entre 136 pedidos, 38 de reclassificação e 98 de reapreciação. O diretor refere apenas o caso de uma reapreciação que ficou perdida devido ao volume de trabalho. Foi enviada ontem uma prova porque a encarregada de educação, em contacto com a escola, procurou saber qual era o resultado da reapreciação e não apareceu. Eu ontem mandei esse pedido excepcional até para o Gabinete do Ministro e a classificação vai chegar hoje à escola. Tratou-se aqui de um problema técnico, é isso? Não, é um problema de volume de trabalho. Essa prova, no meio de tantas outras, perdeu-se. Muitos mails perdeu-se. Porque tanto faz escolas com 15 pedidos como com 150 pedidos ou 200 pedidos têm o mesmo prazo que as escolas pequenas. E isto devia ser sempre atendido em termos de definição de timings. E ainda não chegou nenhuma reapreciação do ensino básico. A prioridade agora são as notas do ensino secundário. No caso destes alunos que temos falta de notas de Fisicoquímica, alguns deles já estão no ensino superior e querem fazer mudança de curso, concorreram novamente à primeira fase. E por isso é que é urgente a resolução destes casos. E não há garantias de que este problema fique resolvido já hoje. Ainda alguns alunos sem receberem as últimas notas dos exames nacionais. Camila Rebelo sagrou-se vice-campeã da Europa dos 200 metros costas nos Europeus de Natação, que estão a decorrer em Paris. A nadadora portuguesa ficou a apenas 49 centésimos da vencedora, a britânica Katie Shanahan. Já Diogo Ribeiro terminou a final dos 50 metros mariposa na 5ª posição. O PAN desafia a Ministra do Ambiente a tomar posição sobre a passagem da Volta a Portugal em bicicleta pelo Gerês. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas deu autorização com condições para a etapa de quinta-feira. Depois das críticas da Quercus, a deputada do PAN questionou o Governo sobre o parecer do ICNF, pedindo à Ministra Graça Carvalho que se pronuncie sobre esta decisão que, segundo Inês Sousa Real, a deputada, pode abrir um precedente grave. Não podemos continuar a ter uma governação e institutos públicos a atuarem na total opacidade. E aquilo que nós pedimos é muito simples, é que enviem a cópia do parecer do ICNF, que deem a conhecer quais as medidas e a avaliação efetiva que foi, ou seja, que todos os documentos que estão a formar este processo sejam enviados e que haja esta total transparência, até porque temos já organizações não governamentais do ambiente, as populações preocupadas, porque ano após ano aquilo que nós vimos é que com as diferentes atividades estão a dilapidar todo o nosso património natural e infelizmente temos visto isto com os grandes incêndios, com as grandes catástrofes. Nós temos cada vez mais que proteger todo o nosso património natural no nosso país. Inês Sousa Real quer conhecer a avaliação feita ao impacto da passagem da caravana da Volta sobre as áreas protegidas e pede à Ministra uma posição sobre esta matéria. Há também aqui uma preocupação mais extraordinária em garantir que, efetivamente, não vai ser posto em causa nem a segurança dos ciclistas, nem tampouco depois as consequências que isso possa vir a ter para o parque, tendo em conta até a altura do ano em que estamos, em que sabemos que qualquer resíduo, qualquer fagulha pode ter um efeito absolutamente dramático para aqueles territórios. E, portanto, é com muita preocupação que olhamos para este precedente e apelamos, quer à Ministra do Ambiente, que venha de facto pronunciar-se e que de alguma maneira, porque terá mesmo que dar a cara por esta decisão, que não pode ser uma decisão meramente administrativa, tem que haver aqui linhas políticas muito claras para o ICNF, daquilo que são também os limites do ponto de vista da latitude dos seus pareceres. Transparência defende Inês Sousa Real, do PAN, que admite ainda chamar a Ministra do Ambiente ao Parlamento conforme o desenrolar deste processo. O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas desvaloriza, no entanto, os protestos dos ambientalistas e do PAN. A diretora da região norte do Instituto, Sandra Sarmento, afirmou à Antena 1 que considera que a passagem da Volta a Portugal em bicicleta pelo Gerês poderá mesmo ajudar a promover o Parque Nacional.
Nacional. Nós temos articulado com a Federação aquilo que será uma possibilidade de promover o parque, os valores naturais do parque, a importância do parque, sensibilizando naturalmente todas as pessoas que veem a prova. A prova é de facto uma prova referencial em termos de ciclismo, é de facto a prova mais relevante em termos nacionais e que tem uma projeção internacional e, portanto, tem a possibilidade de promover esta área protegida, de passar mensagens muito relevantes sobre a importância da biodiversidade, da conservação da natureza. Sandra Sarmento, do ICNF, garante que a passagem da Caravana da Volta na Mata de Albergaria, no Gerês, vai ser alvo de fortes restrições, de modo a que o impacto ambiental seja reduzido. O ICNF emitiu um parecer fortemente condicionado e, portanto, na área que atravessa a Mata de Albergaria não haverá público, não haverá meios aéreos de filmagens, não haverá emissão de ruídos e será, portanto, as viaturas de apoio serão reduzidas ao mínimo indispensável. Não está previsto também que haja qualquer tipo de áreas de abastecimento ou descarte, portanto, serão apenas a passagem de ciclistas com as viaturas de socorro e as viaturas de apoio minimamente indispensáveis para garantir aquilo que é o cumprimento das regras da prova. A explicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias garante que o estoque de óculos para observar o eclipse de amanhã vai ser reforçado. A procura tem sido muita e os óculos já esgotaram em muitos locais. Emma Paulino afirma, no entanto, que há novas remessas a caminho, de modo a que ainda amanhã seja possível adquirir nas farmácias um par de óculos certificados para observar o eclipse do Sol. À medida que o estoque foi chegando, que efetivamente houve logo procura e esgotou. Mas as farmácias tinham os seus fornecedores identificados e por isso é que ainda há farmácias que ainda vão receber estoque de óculos para amanhã, porque eles não estão completamente esgotados nos fornecedores, ainda é possível adquiri-los, mas depois tem a ver com os próprios prazos de entrega. Mas eu diria que não há nenhuma zona do país em que estejam completamente esgotados em desfavor de outras. Tem muito a ver com a farmácia a nível individual e se houve capacidade para solicitar mais óculos para estes dias ou não. Emma Paulino garante que os óculos vão chegar a tempo do eclipse e deverão custar cerca de 3 euros. Edição das 6 no programa da tarde com Susana Barros, um simultâneo com a RTP Antena 1 Açores e também com a RTP Mundo, em permanência em noticias.rtp.pt.